Fala aí, eu sou o João Vitor do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre leis de Ohm. Bora lá? Bom, para começar, vamos pensar o seguinte. A gente tem aqui uma bateria que fornece uma certa tensão de 9 volts em uma corrente contínua. Liga-se a essa bateria um cilindro feito de um material com resistividade ρ igual a 6,4 vezes 10 ao quadrado ohms por metro. Considere a resistência dos cabos de ligação como desprezível. Qual será então a corrente que irá passar por esse circuito? A gente tem o nosso circuitinho aqui, certo? Temos uma bateria, que pode ser representada também por uma fonte de tensão, e a gente tem aqui, basicamente, a nossa resistência dentro aqui dessa barra. Essa barra tem um comprimento de L igual a 10 metros e um raiozinho de 5 milímetros. Então, para a gente poder entender como realizar esse circuito, a gente precisa entender as leis de Ohm. Bora lá? Bom, para começar, o que é a lei de Ohm? A lei de Ohm é nada mais nada menos que uma relação entre a tensão e a corrente que a gente usa através de um fator de proporcionalidade. Esse fator, no caso, é a nossa resistência, que ela, em geral, ela é dada de acordo com o nosso corpo estudado dentro do circuito. Dessa forma, a nossa primeira lei de Ohm, ela vai ser basicamente a seguinte: uma corrente elétrica gerada a partir da aplicação de uma diferença de potencial sobre um corpo, aonde a gente vai ter V igual a R vezes I, aonde V a gente vai ser a nossa diferença de potencial DDP, ou seja, a nossa tensão, e a nossa corrente elétrica, e R vai ser a nossa resistência, beleza? Bom, eu lembro lá de uma analogia que a gente usava no colégio, lá no ensino médio, para poder entender melhor. Então, imagina aqui o seguinte: a gente tem aqui a nossa caixa d'água, beleza? A gente vai acoplar aqui uma mangueira, vamos fazer uma mangueira aqui da nossa caixa d'água. Então, a mangueira vai estar aqui. Dessa forma, a gente tem uma mangueira, essa mangueira tem uma bitola, e o que vai acontecer? A tendência é a água começar a descer. Então, a gente vai ter aqui uma corrente de água, certo? Dessa forma, se a gente aumentar a bitola da saída, então se a gente aumentar aqui o tamanho da mangueira, o que vai acontecer? A gente vai aumentar o nosso fluxo de corrente de água passando, certo? Então, o que a gente pode tirar aqui como analogia? Se a gente tiver a nossa caixa d'água como a nossa fonte de tensão e a mangueira for a nossa resistência, a gente vai ter a relação em que, quando a gente aumenta a nossa resistência, a gente consegue passar mais corrente por ela, certo? A fonte de tensão aqui ela é a mesma. Imagina também que a gente pudesse fazer o seguinte: a gente pudesse aumentar aqui a quantidade de água aqui na nossa caixa d'água. O que ia acontecer? A gente ia ter mais corrente passando também. Então, nessa analogia, a gente associando isso a um circuito, a gente vai ver que a nossa caixa d'água vai ser a nossa fonte de tensão, a água que está passando pela mangueira, a nossa corrente, e a nossa resistência vai ser a mangueira, certo? Então, quanto maior a mangueira, mais água está passando por ela, ou seja, mais corrente está passando aqui por ela. E aí a gente consegue visualizar fisicamente o que acontece dentro do circuito, beleza? Bom, agora vamos falar sobre a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela basicamente serve para que casos? Para os casos em que a gente tem uma resistência que não é fixa. Em geral, a gente tem o valor da resistência, eles dão pra gente isso na questão, mas às vezes eles podem pedir que a gente calcule a resistência do corpo. Então, para isso a gente precisa ver que, segundo a segunda lei de Ohm, a resistência de um corpo depende do material que ele é feito, ou seja, do seu comprimento e da área de seção transversal. Dessa forma, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem o nosso corpo, esse corpo tem um certo tamanho L, uma área de seção transversal e uma resistividade, e que a gente dá essa resistividade através aqui, né, do nosso ρ. E aqui, por exemplo, botei cobre. E aí a gente tem que a nossa fórmula vai ser que a resistência vai ser igual à resistividade vezes esse comprimento aqui L, isso tudo dividido pela área. Também tem uma analogia legal que a gente pode fazer para entender a segunda lei de Ohm, que é a analogia da estrada. Então, vamos pensar o seguinte: é como se aqui fosse a área, certo? Associada a essa área transversal, e aqui a gente tivesse a nossa distância. Então, vamos pensar o seguinte: quanto mais larga é a nossa estrada, é o quê? É mais fácil dos carros passarem. Então, a gente vai ter uma menor resistência, ou seja, vai ter menos trânsito aqui dentro da estrada. Dessa forma, a gente vai ver que isso é inversamente proporcional à resistência. Beleza? Então, por isso que a nossa área aqui ela é inversamente proporcional à resistência. E, por outro lado, quanto maior for essa estrada,
mais tempo você demora, ou seja, logo a resistência vai ser maior, porque você vai demorar mais tempo para passar essa estrada inteira, porque esse comprimento aqui é maior. Por isso, o nosso L aqui, ele é diretamente proporcional aqui à nossa resistência. Então, com essa analogia, a gente consegue fixar quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional. Beleza? Bom, agora voltando lá para o nosso caso inicial, onde a gente tinha uma fonte de tensão de 9 volts, uma corrente I, uma resistência R. Isso tudo aqui, a fonte, a gente estava na nossa bateria, a nossa resistência é esse nosso corpo aqui, que tem um comprimento de 10 metros e um raio de 5 metros, com uma resistividade de 6,4 vezes 10 ao quadrado ohms por metro. Bom, para começar, a gente pode usar o quê? A primeira lei de Ohm, que diz que V é igual a RI, certo? Então a gente tem que a tensão, certo? Ela vai ser igual à resistência, e aí a resistência aqui, sublinhadinho de azul, que vai ser igual à nossa corrente, aqui, I, certo? Dentro dessas informações, qual é o valor que a gente tem? O único valor que a gente tem é o quê? É a nossa tensão. Então a gente sabe que a nossa tensão vai ser igual a 9, a nossa resistência a gente não sabe, e a nossa corrente a gente não sabe. Dessa forma, a gente precisa então agora descobrir quem? Descobrir a nossa resistência para que a gente possa aplicar essa lei de Ohm. Para a gente fazer a nossa resistência, a gente precisa agora da segunda lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm diz o que para a gente? Que a resistência vai ser igual ao nosso Rho, isso tudo diretamente proporcional a L e inversamente proporcional à área. Para isso, a gente vai precisar calcular a área. Então, a área dessa seção transversal aqui vai ser esse círculo de raio 5. Então, essa área vai ser π, e aí seria r ao quadrado. Dessa forma, seria 5 ao quadrado. Só que cuidado que o 5 aqui está em milímetros, a gente precisa passar ele para o SI. Então, aqui a gente vai usar 0,005, isso tudo ao quadrado. Beleza? E aí, aqui embaixo, a gente vai ter aqui o nosso π vezes 0,005 ao quadrado, vai dar para a gente 7,85 vezes 10 a menos 5, isso tudo em metros ao quadrado, beleza? Achamos a nossa área, a gente tem o L, a gente tem a nossa resistividade, então a gente consegue achar o quê? A nossa resistência. Então, a resistência vai ser igual a 6,4 vezes 10 ao quadrado, isso tudo vezes 10, que é o comprimento aqui L, dividido por 7,85 vezes 10 a menos 5. Isso vai dar para a gente um valor de 81,5 vezes 10 a sexta ohm. Bom, essa é uma resistência muito grande, né? Então a gente já consegue ver que isso daqui com certeza não é um bom condutor, porque é uma resistência muito alta. Mas agora que a gente tem a nossa resistência, a gente pode substituir aqui e achar a corrente, certo? Porque a corrente aqui, ela vai ser dada por quem? Ela vai ser a nossa tensão 9, que já estava dada no enunciado, isso tudo dividido pela nossa resistência, que a gente achou aqui como 81,5 vezes 10 a sexta. Então, 81,5 vezes 10 a sexta. Dessa forma, a nossa corrente vai ser igual a, isso daqui vai ser 11 vezes 10 a menos 6 amperes. Ou então, se você quiser, a gente pode botar que a corrente vai ser igual a 11 microamperes. E aí, com isso, a gente consegue responder ao nosso caso inicial. Beleza? É isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.